Sabe aquela história de que quem troca o dia pela noite pode ter mais problemas de saúde? E se isso incluísse um risco aumentado de câncer de mama? Pois é. Hoje vamos mergulhar fundo nisso. Vamos direto ao ponto, tá? Detalhar o que a ciência mais recente diz sobre a ligação entre nossos hábitos de sono e o risco de cânceres reprodutivos. É uma atualização clínica essencial, baseada numa nova meta-análise bem robusta. Olha só como a gente vai organizar a nossa conversa. Primeiro, qual é a questão clínica que a gente enfrenta no dia a dia? Depois, vamos olhar para a evidência, o que os estudos realmente mostram. Na sequência, a gente tenta entender o porquê, a parte biológica da coisa. E para fechar, que é o mais importante, né? O que a gente pode fazer com essa informação? A parte prática. Vamos lá. Então, vamos começar pelo problema. No consultório, a gente sempre ouve falar, né? Ah, o sono é importante, tem uma lógica biológica, mas na prática, quando a gente pensa na ligação entre o padrão de sono de uma paciente e o risco de câncer de mama ou de ovário, a coisa ficava meio nebulosa, não é? Sempre pareceu uma área meio cinzenta, faltava aquela evidência mais forte, sabe? Algo mais concreto. A grande questão que essa nova pesquisa vem responder é exatamente essa. Será que os nossos hábitos de sono podem de fato influenciar o risco de alguém desenvolver um câncer reprodutivo? E olha, a resposta para isso muda bastante coisa na hora de avaliar o risco e aconselhar sobre estilo de vida. Ok, agora vamos para o coração do negócio, a evidência. E não é qualquer estudo, não. A gente está falando de uma meta-análise, uma revisão super parruda que juntou dados de décadas de pesquisa. Isso dá um peso enorme para as conclusões que eles tiraram, pode acreditar. E aqui tem um ponto-chave sobre o método deles, que dá muita credibilidade. O foco principal foi em 45 estudos de coorte. O que isso quer dizer na prática? Que eles pegaram grupos gigantes de pessoas e acompanharam por um tempão, por anos, para ver quem desenvolvia a doença. Isso é fundamental porque nos ajuda a entender se o hábito de sono veio antes do diagnóstico, sabe? Fortalece muito a ideia de que uma coisa pode sim estar ligada à outra. Então eles olharam para tudo: tempo de sono, insônia, se a pessoa ronca. Mas no meio disso tudo, uma coisa se destacou: o tal do cronotipo. Que nada mais é do que aquela nossa preferência natural, sabe? Se a gente funciona melhor de manhã, tipo as cotovias, ou se a gente é mais da noite, as famosas corujas. E aí vem o achado principal, o ponto de atenção clínico. Mulheres que têm esse cronotipo vespertino, ou seja, as corujas, mostraram um risco 12% maior de desenvolver câncer de mama. 12%. Isso já é um número que a gente precisa prestar atenção na prática clínica. E não para por aí, não. A coisa fica um pouco mais séria quando a gente olha para o câncer epitelial de ovário. Para esse tipo de câncer, o risco associado a ser da noite foi ainda maior. Pulou para 15%. Olha só que interessante essa imagem. Ela mostra visualmente o que a gente está falando. Cada um desses quadradinhos é um estudo, e o losango lá embaixo é a média de tudo, o resultado combinado. Percebe como ele está bem para a direita daquela linha do meio? Essa linha do meio é o não tem efeito. Como o losango está para a direita, isso confirma de um jeito bem visual que a associação existe e é significativa. Certo. Mas e as outras coisas do sono, como insônia ou dormir pouco? Bom, para a gente ter uma visão completa, é super importante dizer que as outras queixas não mostraram essa mesma força. Por exemplo, aquela possível ligação da insônia com câncer de mama, ela meio que sumiu depois que eles fizeram os ajustes estatísticos para outros fatores. E para a duração do sono ou para o ronco, os dados simplesmente não foram consistentes. Não deu para achar um padrão claro. Ok, então a gente viu que ser uma pessoa noturna parece aumentar o risco. A pergunta óbvia é: por quê? Qual a lógica por trás disso? Vamos dar uma olhada agora nos possíveis mecanismos biológicos que explicam essa conexão. A palavra-chave aqui é desalinhamento circadiano. Pensa assim, é como se o nosso relógio biológico interno estivesse num fuso horário e o mundo lá fora, com seus horários de trabalho e compromissos, estivesse em outro. É um eterno jet lag social. E quem sofre mais com isso? Exato, as pessoas com cronotipo vespertino, que são forçadas a viver num mundo que foi basicamente desenhado para quem acorda cedo. E aqui a gente consegue ver a cascata de eventos, o efeito dominó. Funciona mais ou menos assim. A pessoa que fica acordada até mais tarde, naturalmente se expõe mais à luz artificial à noite, certo? Essa luz, na hora errada, bagunça a produção de melatonina. E por que isso importa? Porque a melatonina não é só o hormônio do sono. Ela tem um papel antitumoral importante. Com menos melatonina circulando, a regulação hormonal pode ficar desregulada e o sistema imune não funciona tão bem.
E essa bagunça toda pode acabar criando um ambiente mais favorável para o desenvolvimento do câncer. Rapidinho, um pequeno intervalo. Se esse tipo de análise, direto ao ponto e baseada em evidência, ajuda na sua prática, pense em se inscrever aqui no canal e deixar um like. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Beleza, já vimos a evidência, já vimos o porquê. Agora a parte mais importante é aí. O que a gente faz com isso no consultório? Como isso vira conselho prático para o paciente? Separei 3 recomendações bem diretas. O foco aqui é totalmente comportamental. Primeiro passo, perguntar sobre o sono. Tem que fazer parte da nossa avaliação de rotina, assim como a gente pergunta sobre dieta e exercício. Segundo, aconselhar sobre a higiene da luz, ou seja, menos luz de tela à noite e, se possível, mais luz natural logo de manhã. E terceiro ponto, que é crucial, consistência. Tentar manter horários para dormir e acordar, mesmo no fim de semana. Isso ajuda a calibrar o relógio biológico. E para a gente fechar, uma citação dos próprios autores que resume bem a ideia. Eles dizem que esses achados realmente mostram a influência que o desalinhamento circadiano pode ter no desenvolvimento do câncer. E eles mesmos fazem um alerta importante: a gente precisa de mais pesquisa, agora com medições mais objetivas dos hábitos de sono. Eles falam em usar, por exemplo, a actigrafia, que são aqueles aparelhinhos tipo relógio que medem de verdade os ciclos de atividade e descanso da pessoa, para confirmar tudo isso. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem interessante para o futuro, né? Se o nosso relógio interno é um fator de risco que a gente pode modificar, qual vai ser o papel do que a gente pode chamar de medicina circadiana na prevenção do câncer daqui para frente? Talvez a gente esteja no comecinho de uma nova era, onde ajustar nossos ritmos internos vai ser tão importante quanto falar de dieta e exercício. Fica aí a reflexão.